Olá, bem-vindas ao 11º episódio do Isso Dá um Podcast. Hoje nós vamos falar sobre ser neurodivergente no Brasil, especificamente sobre crianças e o acesso que elas têm a terapias de qualidade. Para falar sobre isso, eu chamei a Vanessa Mello, e a Vanessa, além de viver essa realidade, ela quer transformá-la. Vanessa, seja bem-vinda ao Isso Dá um Podcast. Raíssa, muito obrigada pelo Obrigada por aceitar o convite, né? Eu fico muito feliz pelo convite hoje, né, de participar com vocês. Obrigada você. E fala um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória profissional, né, e o que fez você trabalhar com essa área, né, trabalhando com crianças neurodivergentes, né, como neuropsicopedagoga, e o que você pensa, né, sobre tudo isso na sua carreira em si. Isso. A história é um pouquinho longa, né? Porque hoje eu estou dentro do quadro neurodivergente e o diagnóstico ele veio na vida adulta, depois de muitos desafios na infância, na adolescência. Então eu tive o diagnóstico, hoje eu estou com 40 anos, aos 35 anos eu tive o diagnóstico há 5 anos atrás. Para mim foi libertador o diagnóstico, porque compreender e me entender o meu funcionamento, a forma como eu me desenvolvo, como eu penso, como eu aprendo, para mim foi significativo e ele foi um alívio, né? Na infância, eu sempre tive comportamentos muito agitado, muito inquieta. Eu sempre fui uma criança que precisava estar em movimento, brincadeiras em movimento, as brincadeiras que as meninas, a maioria das meninas, na minha época tinha, que era brincar ali de boneca, de sentar e dedicar aquele tempo ali, comigo não existia, era esporádico. E na escola também eu tive muitas dificuldades de aprendizagem, mas a dificuldade de aprendizagem não tinha a ver com um QI baixo, né? Tinha a ver com a minha funcionalidade, a forma que eu aprendia. Eu falo que nós estamos ainda num processo ainda dentro da inclusão, dentro da aprendizagem escolar, na qual é importante ser visto. Eu falo dessa forma. E quando eu era uma aluna, quando eu era uma criança, essa dificuldade, ela foi vista, mas com um olhar de dificuldade, e não os potenciais, né, e as habilidades que haveria por trás ali, daquela dificuldade. Então, não veio, a ajuda não veio na infância. E foi, para mim, olhando para o meu passado, olhando para a criança, foi muito desafiador e posso falar que foi uma dor, né? Hoje essa dor na vida adulta, ela já foi ressignificada, mas foi uma dor. Os meus familiares, os meus pais, eles não tiveram condições de olhar para isso, porque era uma outra época, era um outro momento. E não se falava tanto no TDAH, né? Não se falava tanto em neurodivergência, não se falava tanto em inclusão. Hoje a gente pode vivenciar de uma outra forma, essa trajetória da inclusão. Então eu tive muitas dores aí, fui ressignificando essas dores, fui entendendo. Hoje eu trabalho com a inclusão, trabalho com as crianças, os adolescentes neurodivergentes, porque eu peguei a minha dor como um propósito. Fazer com que as crianças, os adolescentes, não passem pelo mesmo desafio com que eu passei, para que eles possam ter suporte, para que eles possam entender que é só uma funcionalidade do cérebro, como eles aprendem, como eles desenvolvem. Ontem mesmo nós estávamos conversando na clínica, e uma das coisas que eu pontuei com uma mãe, juntamente com a neuropsicóloga da clínica, é que todo mundo tem uma forma de aprender, todo mundo tem uma forma de se desenvolver. E a minha era muito visual. Eu conseguia memorizar o que os professores falavam, eu conseguia aprender dessa forma. Como na minha época era obrigatório a questão da escrita, processar e escrever para mim era o maior desafio. E era muitas das vezes em avaliações, em atividades escolares, tarefas escolares na qual eu tinha que entregar, mas
foi um desafio doloroso. E para que essas crianças, esses adolescentes não passem por esse processo, e eu sei que a gente ainda está num processo ainda de caminhar, de inclusão, de consciência, eu escolhi a neuropsicopedagogia, hoje minha profissão, né, atuo na área clínica, na Clínica Mentes Brilhantes, e sou também presidente do Instituto Neurobrilhantes. Então a gente está ampliando um pouquinho mais aí para que a gente alcance realmente a nossa sociedade no bem comum. Perfeito. E quando você se tornou neuropsicopedagoga, você já tinha o diagnóstico do TDAH? Eu não tinha o diagnóstico ainda, foi no processo da neuropsicopedagogia que eu fui me reconhecendo, Então, né? você já instintivamente já escolheu essa área e não sabia que fazia parte de uma pessoa neurodivergente. Não sabia. A minha primeira formação é a pedagogia, e eu fui para a área da educação porque eu fui mãe e a maternidade me despertou para a pedagogia. Então já atuava nas escolas, mas eu ainda não tinha esse olhar, que cada criança aprendia de uma forma diferente. Eu passei um processo na escola, eu já tinha essa essência em mim, mas eu não sabia direcionar da melhor forma possível. E aí veio a neuropsicopedagogia, e quando eu iniciei a neuropsicopedagogia, eu entendi, eu falei, olha, bom, peraí, isso aqui tá falando sobre mim. Tá falando sobre quem eu sempre fui e quem eu sou hoje. Então deixa eu me conhecer. E foi me conhecendo que hoje eu faço um trabalho de transformação, transformar vidas, transformar pessoas. E o tanto que isso é importante, Vanessa, porque muitas crianças deixam de acreditar em si, a família talvez não consegue compreender, existe uma cobrança, ou também há aquelas famílias, né, que também não cobram e não se importam, e às vezes até falam, né, você não aprende, você tem dificuldade, e a criança vai se colocando aquilo como verdade, né, não acreditando que ela é capaz, né, então hoje você fala dessa história, e você se tornou uma neuropsicopedagoga apesar de todas as dificuldades, porque a sua maior dificuldade foi dentro da sala de aula. E você escolheu uma profissão que você estaria dentro da sala de aula, né? Não foi por acaso também essa escolha, inconscientemente talvez, mesmo que você não tinha essa noção ainda, né? Como você falou, você não sabia que era isso. Então isso é muito bonito, assim, essa história é muito, muito inspiradora, e eu imagino que você passa isso para as crianças que você está atendendo, né? Para que elas não deixem de acreditar nelas e para que elas realmente consigam ver as potencialidades que têm, né? Porque tem, eu vou citar aqui, porque eu acho que você sabe mais do que eu, mas TDAH, autismo, né, que são mais comuns, existem limitações, mas existem outras potencialidades que essas pessoas têm, que se destacam em outras coisas, né? Acho que a sociedade talvez não sabe organizar isso, entender que nem todo mundo vai aprender igual e existe uma forma de ensinar diferente para cada criança, desenvolver o que ela tem de melhor. Né? Então, acho que essa é a sua missão, né? Pelo que você falou. Eu falo assim que todo propósito ele vem de Deus, né? E eu fico até assim sensibilizada quando eu falo sobre isso, porque o meu propósito ele foi instruído e foi intuído por Deus. Porque se eu não houvesse passado por esses desafios na infância e na adolescência, talvez eu não estaria buscando esse caminho, o olhar, o diferente, e ele pode ter potenciais, ele pode ter habilidades. Então vamos lá. Como aconteceu comigo, eu vejo acontecendo hoje com as crianças e com os adolescentes. É claro que uma consciência um pouco maior, né, da nossa realidade hoje, mas ainda acontece. Ver as dificuldades e não ver os potenciais e as habilidades. Na minha infância e na minha adolescência, eu tinha uma habilidade significativa para todas as atividades movimento de corpo. Então, tudo que era para dança. Eu dançava assim, sem fazer uma aula, eu pegava todos os passos e dançava. E na época tinham muitos grupos de axé, né? Então eu era muito fascinada com axé, mas enfim, em todo ritmo musical eu conseguia me dar muito bem, porque esses movimentos com o corpo era uma das minhas habilidades. Então eu fui para a área artística, né? Só que
o potencial não quer dizer que na época eu tinha essas oportunidades. Então, por falta de enxergar, por falta de oportunidades, como eu mesmo disse, eu vim de uma família muito simples, muito humilde, né? Que não conseguia entender que isso era uma habilidade. A dança era uma habilidade, por mais que ela fosse artística, e a gente sabe que por muito tempo a gente vivenciou aqui no Brasil um momento assim, realmente de não entender que a parte artística ela poderia trazer um bem maior para o ser humano. E hoje a gente já entende aí que a musicoterapia, a arte-terapia, né, a dança, tudo está relacionado ao desenvolvimento do ser e ela vem trazendo uma ressignificação assim para cada um. Então eu falo que hoje, quando eu vou na escola, eu vou com o objetivo de ser parceira da escola, de ser parceira da família, mas o maior bem comum para mim é o desenvolvimento da criança. Como aquela criança aprende e se desenvolve? Será que há uma necessidade dela seguir aquele método padrão dentro daquela escola? É a forma que ela vai aprender? Então não quer dizer que o nível de inteligência dela está baixo, quer dizer que existe uma forma de aprendizagem que não foi enxergada ainda. E a neuropsicopedagogia, que hoje é a minha área, é uma forma da gente trazer que a gente trabalha a neurociência, como esse cérebro aprende, como esse cérebro desenvolve, para que a gente possa potencializar essa criança. E quais essas habilidades? Quando o pai chega para mim no consultório, a mãe, a família, a primeira coisa que eu pergunto para eles é se eles reconhecem o potencial e as habilidades dos seus filhos. Porque eles vêm trazendo uma queixa, né, de dificuldade, de aprendizagem, na leitura, na escrita, e que eles não estão se reconhecendo como uma criança que está no processo do desenvolvimento, então encontra ali um atraso, mas e as habilidades e o potencial dessa criança? E quando a gente vai para a intervenção e reconhece esse potencial, reconhece essas habilidades, a criança desenvolve muito mais, porque vem a autoestima, ela acredita mais em si mesmo, ela sabe que é só uma condição diferente de aprender. E se a gente for pensar, ninguém é homogêneo, todo mundo é heterogêneo, cada um tem, as suas digitais são diferentes, ninguém tem a digital igual ao outro. Então essa questão do cérebro aprender e se desenvolver também é diferente, ninguém aprende igual ao outro. Então a gente tem que começar a analisar pelo o próprio fator biológico, que cada um é diferente. Até um lado do nosso corpo, um é maior que o outro, né? Então por que a gente tem que padronizar o desenvolvimento, padronizar a aprendizagem? O caminho é esse, né? Porque se a gente padroniza. Na nossa época, né, uns anos atrás, era muito. A criança era formada ali, quando chegava na época do vestibular, finalizava o. Hoje eu não sei como é que fala, mas é o terceiro ano. Era o intuito passar no vestibular, e no vestibular você tinha que acertar tantos por cento de matemática, tanto de português. E eu acho que até hoje é assim, mas assim, é tão errado, porque o que que. Se eu não tenho habilidade com matemática, eu não quero seguir essa área. Por que que eu tenho que ser melhor? Por que eu tenho que tirar nota máxima nessa matéria, né? Por que que eu não posso desenvolver outras potencialidades de uma forma melhor? Isso para todo mundo, né? Nem só sobre neurodivergentes, mas com a questão da neurodivergência, talvez isso tenha sido até um fator para pensar em relação ao aprendizado de todas as crianças, né? De uma Sim, forma geral. e eu falo um pouquinho mais, né? Nós estamos em passos muito lentos nas políticas públicas em relação à educação no Brasil. Sei que a gente já avançou muito, mas se cada um tiver uma consciência e a gente realmente quiser fazer uma transformação, é necessário, porque eu não acho que a matemática, que o português, que a ciência, que a geografia, enfim, que as matérias, elas têm que padronizar um ser, que é muito mais além que isso, né? É muito mais além do que você tirar nota 10, você tirar nota acima de 6 numa matéria para você falar que você tem um nível de inteligência. E as outras áreas do seu desenvolvimento? Uma das viagens que eu fiz, e aí eu quero citar aqui Portugal, né? Portugal foi uma viagem assim, significativa para mim, porque eu pude conhecer um pouquinho mais da Escola da Ponte,
que é José Pacheco, e na escola a criança ela tem autonomia para ela se reconhecer dentro de habilidades e potencialidades. Então, a criança se reconhece mais dentro das áreas da matemática, do raciocínio lógico. Então, eles potencializam isso na criança. Então, ela não fica em salas padronizadas como nós temos aqui no Brasil, né? Sexto ano, sétimo ano. Ela está no sexto ano, mas quais as habilidades que ela tem que ela vai potencializar? E quando ela vai para laboratório, por exemplo, de química, ou um laboratório de engenharia, ou um laboratório de matemática, ou algo que estimula ela entende que as outras matérias é importante, mas ela já está se auto-reconhecendo dentro dos seus potenciais, dentro das suas habilidades. Nossa, isso é em Portugal todo ou é nessa escola? Eu não conheço a fundo, assim, não estudei, né, cientificamente falando a fundo, como que seria as outras escolas. Eu fui especificamente para um congresso e aí eu tive a oportunidade de conhecer essa escola, Esse modelo. esse modelo. E nós temos um modelo aqui no Brasil, que fica em São Paulo, Cotia, em que eu tive a oportunidade também de ir conhecer, e eles moldaram da mesma forma de Portugal e trouxeram para São Paulo, para Cotia, né? Então, há brechas que podem ser desenvolvidas. Somos nós, educadores, que temos que estar aberto para o novo, aberto para reconhecer as habilidades e o potencial daquela criança. Hoje, o que você considera que precisa ser melhorado no Brasil em relação ao ensino, à aprendizagem e especificamente com crianças neurodivergentes? Eu falo que as adaptações e as flexibilizações. Nem toda criança necessita, né? E eu não vou falar nem só das crianças neurodivergentes, eu vou falar num contexto geral de aprendizagem. A partir do momento que eu enxergo que aquela criança ela tem uma forma diferente de aprender, ela não precisa estar dentro de um diagnóstico. Eu preciso entender que aquele cérebro aprende de forma diferente. Eu já preciso começar a pensar numa adaptação ou numa flexibilização para aquela criança. Se ela leva um tempo maior naquele momento, ou por questões de maturidade, porque ela está no processo da maturidade infantil ainda, e ela leva um tempo maior para a escrita, se ela leva um tempo maior para juntar as letras, eu preciso ali flexibilizar com aquela criança. Hoje o que a gente tem é professor de apoio, né, pela lei brasileira, pelo que eu sei, né, até então. E esse professor de apoio, será que é um apoio para ele, para a criança aprender aquilo que ele está com dificuldade? Então a lógica já não é essa mesma, né, porque ainda quer reforçar que ele continue aprendendo o que ele tem dificuldade, mas não tira ele desse lugar onde ele não vai talvez se destacar tanto e coloca ele em outro. Então assim, mesmo que tenha um professor de apoio, ainda fica muito limitado, né? Raíssa, e aí eu quero, assim, muito chamar a atenção, né, do público para essa questão do profissional de apoio. O profissional de apoio, ele precisa realmente fazer essa conscientização, que quando ele se coloca à disposição para um cargo desse, de ser um profissional de apoio, ele tem também que trazer uma bagagem de profissionalismo, né? De profissional, entender qual que é o papel dele na vida daquela criança, do desenvolvimento, e conhecer aquela criança, como aquele cérebro está aprendendo, como que aquele cérebro está desenvolvendo, né? E o que é possível para aquela criança? E quanto tempo a criança pode levar para desenvolver em determinadas áreas? Porque nós estamos tendo aí profissionais que vai para o cargo de profissional de apoio, mas o embasamento científico dele, o conhecimento na prática ainda é muito pouco. Então, para que esses profissionais eles possam conscientizar que não é só ir lá e pegar aquela vaga para ele, mas o que ele pode estar fazendo de melhor dentro daquela vaga, proporcionar mesmo para aquela criança as habilidades e o potencial que aquela criança tem, porque ele vai estar trabalhando no individual com a criança, com o adolescente. E a criança é capaz de desenvolver. Eu falo muito, né? A Clínica Mentes Brilhantes. A Clínica Mentes Brilhantes, nós pensamos nesse nome, claro que teve todo por trás do nome teve todo, eu falo que eu sempre sou muito na intuição, né? E a intuição desse nome, ele veio porque eu acredito, um acreditar meu, que todas as mentes são brilhantes.
basta a gente saber qual é o potencial, qual é a habilidade. Viu que aqui eu nem estou reforçando a dificuldade da criança, porque a dificuldade eu já sei que ela existe, ela está visível ali. Então não vou trazer a criança para uma intervenção e reforçando a dificuldade dela, porque o negativo da dificuldade já existe nela. Mas qual o potencial e habilidade que aquela criança tem que a gente pode mostrar para ela que vai muito mais além de uma simples dificuldade? Vanessa, e como que funciona o seu trabalho de neuropsicopedagoga dentro da clínica Neurobrilhantes? Então, na clínica, eu atuo, né, como neuropsicopedagoga, tanto na parte da avaliação quanto a intervenção. E o processo funciona assim: as famílias sempre entram em contato ou por via, quando o médico solicita avaliação, um neuropediatra, um neurologista, né? Ou quando a escola percebe que a criança apresenta algum atraso. E aí as famílias sempre me chamam para saber como que é esse processo. Então a gente entende, descobre ali através de protocolos científicos como a criança, como aquele adolescente ele aprende, como ele se desenvolve. Esses protocolos científicos brasileiros que a gente utiliza, ou alguns padronizados para o Brasil, para a gente identificar as áreas atencionais, as áreas da memória, funções executivas, né? Habilidades de leitura, escrita, habilidades motoras da criança ou do adolescente. Então, como esse cérebro aprende? Como que esse cérebro se desenvolve? E quando vem também com uma queixa indicado pela médica ou pelo médico, né, que há a possibilidade de um possível diagnóstico, a gente também avalia inserindo protocolos científicos, acrescentando dentro do meu trabalho para que a gente possa identificar a hipótese diagnóstica dentro de algum transtorno, né? Pode ser o TDAH, ou pode ser o autismo, ou transtorno do outros transtornos do neurodesenvolvimento, ou transtorno de aprendizagem. E a partir desse momento que a gente passa pelo processo avaliativo, a gente consegue ali trazer quais os caminhos que a criança deve percorrer a partir da avaliação. Então a gente entra com uma intervenção personalizada para determinadas crianças, né? O que essa avaliação traz, a gente consegue ali personalizar de acordo com as suas demandas e as suas características, não deixando de potencializar também as suas habilidades. Então, além de um trabalho contínuo de acompanhamento para essa criança, você também faz trabalhos pontuais para fazer uma avaliação de neuropsicopedagogia. Sim, esses trabalhos pontuais vai vir de acordo com a demanda da família, né? Onde a gente faz ali uma investigação desde a gestação da criança até a idade atual, para a gente entender como essa criança está se desenvolvendo também. Então é um processo. Além dessa análise clínica, da análise que a família traz, a gente também faz uma análise na vida escolar da criança na escola. Então, onde a gente solicita ali relatórios da escola consolidados, de acordo com a nossa necessidade para a nossa visão, e os protocolos que a gente aplica com a criança, né, com o atendente ali no percurso da avaliação. Eu sei que é muito individual, mas geralmente essa avaliação, né, que seria com a finalidade de dar um retorno para a família em relação ao nível de aprendizado, quais as potencialidades dessa criança, não só para a família, Sim. mas para a escola poder melhorar o trabalho com essa criança de alfabetização. Geralmente, essa avaliação pontual, ela dura quanto tempo? Claro que é individual, mas uma média, assim, de Sim, tempo de avaliação. é uma média de 2 meses, tem criança que vai até 3, 4 meses, mas é uma média de 2 meses a gente consegue terminar o processo avaliativo. E uma questão que você pontuou muito relevante, que é a questão do direcionamento para a escola, né? Quando a gente termina o processo avaliativo, a gente faz uma devolutiva para a família, com a entrega de um relatório, com a conclusão e indicação de acompanhamento, de tratamento, tanto para a escola. Então a gente faz uma devolutiva na escola, onde a gente também direciona a escola, onde é necessário fazer as flexibilizações, se há necessidade de adaptação e quais as estratégias para essas flexibilizações e essas adaptações para a criança.
Então isso é bem importante, né, não só, eu entendo que é importante aquela terapia, o acompanhamento contínuo, mas você oferta também essa possibilidade de dar uma luz ali para a educação poder atuar de uma forma mais eficaz e para a família também, a partir disso, entender melhor a criança. Sim, nós falamos assim, como que o cérebro aprende, né? Foi uma das perguntas que você trouxe aqui, e eu fui desenvolvendo essa fala no sentido de como que aprende, como que funciona, e a avaliação ela norteia isso, ela rastreia essa funcionalidade do cérebro na área do desenvolvimento acadêmico. Então, essa avaliação eu falo que, mas quando procurar, de que forma que, né? A gente não tem que aguardar só um atraso para a gente entender. Eu preciso entender como é a funcionalidade do meu filho. A avaliação não é só para a gente identificar o atraso da criança, mas como que essa criança aprende? Como nós vamos trabalhar a Como que partir nós de vamos então? trabalhar a partir de então? E tem um fator importante. Muitas das vezes as pessoas falam que não vão fazer essa avaliação ou que acha que não deve fazer essa avaliação porque já tem um diagnóstico. A avaliação ela não é só para diagnosticar, é para entender como que está a funcionalidade do cérebro e o desenvolvimento dessa criança. Vanessa, você me falando isso, eu imaginei, toda criança que recebe um diagnóstico, vamos imaginar as que já tem um diagnóstico ou que é a suspeita, que a escola tem uma dificuldade de trabalhar, seja suspeita por TEA, TDAH, que são os transtornos mais comuns, né, de neuroaprendizagem, pode Sim. falar dessa forma, né? Então, eu imagino que todas essas crianças tinham que ter o direito de ter essa avaliação para que fosse entregue para o professor de apoio para a escola trabalhar, e isso não acontece na prática, né? Não acontece na prática e é por isso que aí a gente fala do Instituto, né? Que o Instituto Neurobrilhantes, ele vem com esse ideal também, né? De proporcionar essa avaliação, e aí a gente pensa numa avaliação muito mais ampla, que é a avaliação multidisciplinar, com uma equipe, para que a gente possa oportunizar para essa criança. Hoje na clínica a gente atende dessa forma, mas não de uma forma tão ampliada quanto a gente pensa no Instituto. Isso é importante. E para a gente falar um pouquinho, a gente vai falar sobre o Instituto, né, Mentes Brilhantes, e a gente vai falar também um pouco antes sobre a inclusão e acesso às terapias, né. O Instituto é um local, né, que oferta terapias, e a criança neurodivergente, ela precisa, além da escola, do aprendizado, ter acesso vou citar aqui, mas se eu esquecer de alguma, você me complementa, né. Geralmente fono, TO, a neuropsicopedagoga e os demais profissionais físicos, dependendo da situação, né, por exemplo, na síndrome de Down a físio é importante, mas talvez no autismo, no TEA, ou no TDAH, a físio não seja necessária, então vai depender da deficiência que essa criança possui. Sim. Né, então, hoje, no Brasil, né, eu estava lendo um dado que a maioria, metade das crianças com autismo não tem acesso à terapia que deveria ter. Né, vou até ler a quantidade aqui, no Brasil hoje em relação ao autismo, a gente tem 2,4 milhões de pessoas com autismo, né, que dá 1,2% da população, e a maior prevalência de crianças de 5 a 9 anos. Então, se a gente considerar isso, essa prevalência e essas crianças, a maioria das pessoas que não possuem acesso à terapia são crianças. E as crianças, elas estão na fase da vida em que tudo seria possível fazer para mudar o destino delas e para dar oportunidade. E a partir do momento que essas crianças não têm acesso à terapia, elas estão perdendo a oportunidade de serem adultos funcionais, vamos dizer assim, né? Não é questão de ser bem-sucedido, não. É questão de ser um aluno, um adulto funcional, um adulto menos, que não passe, vou citar, por exemplo, você falou das suas dores, né? Para que diminua todo esse processo doloroso, né? Que já não é fácil, né? Que quando você está ali nessa situação de ter uma dificuldade de aprendizado, ou até mesmo TEA, né? Existem barreiras que você precisa enfrentar, né? Inclusive até a síndrome de Down também. Com certeza. Então, quando você consegue ter oportunidades para diminuir esse impacto, e você tem a terapia que desenvolva a sua potencialidade, porque a terapia vai atuar nisso, a criança tem oportunidade de ter uma vida diferente, um futuro melhor. Agora, quando o governo, né, a sociedade não proporciona isso para as crianças, a gente está falando de um futuro, né, que a gente tem aí pela frente, que a gente não sabe como que vai ser, de milhares de crianças sem tratamento.
né? Então, hoje, quando eu fui ver esse dado, eu fiquei um pouco assustada, né? O dado que eu tive foi sobre o autismo, porque eu acho que é um dado mais fácil de ser, por ter um número maior, é um dado que é mais fidedigno de ser real, né? Outras deficiências, por exemplo, a síndrome de Down, eu sei que não tem dados tão assertivos em relação ao número de pessoas hoje no Brasil com síndrome de Down, né? Até um dado que precisava ser mais bem trabalhado, mas a gente sabe que o autismo é um número maior. Então, isso a gente está falando só de criança autista Sim, com TEA, que são 50% delas estão sem acesso a tratamento. sim. E vamos falar um pouquinho do Instituto Neurobrilhantes. O Instituto, ele nasceu agora, né, recente, mas ele já existia em nós ao longo de alguns anos aí, em parceiros com algumas pessoas que foi trazendo ideias e vinculando a esse movimento que eu já estava, era um desejo muito grande do Instituto Neurobrilhantes nascer. Então ele veio sendo construído há alguns anos e a gente conseguiu agora recente fazer com que ele começasse a se tornar realidade. Eu falo que é como se fosse um bebê, acabou de nascer, né, e ele está ainda precisando daqueles cuidados. E o Instituto Neurobrilhantes, ele vem falar sobre essas questões das terapias. Hoje a gente ainda não atua na parte clínica do Instituto, né? Nós temos alguns movimentos fora, mas nós estamos ainda no processo de construção para que ele comece a atuar. Quando o Instituto, a gente pensou no seu nascimento, a gente pensou em oferecer algo que, que trouxesse realmente o diferencial, porque a gente já sabe o que já existe. E eu falo na cidade de Uberaba, por exemplo, a gente já sabe o que é oferecido, o que existe, né? Trazer o novo é o nosso propósito, é o diferencial do Instituto Neurobrilhantes. Então a gente sabe que existe as terapias como fonoaudióloga, né? Como terapeuta ocupacional, psicomotricista, a psicologia, né, a neuropsicóloga, como também a neuropsicopedagoga e a psicopedagoga também. E a gente pensou em ampliar um pouquinho mais, né, trazendo um instituto que ele abrangesse tanto a arte terapia, a ecoterapia, a musicoterapia, né, terapias complementares, porque hoje já o SUS já utiliza as terapias complementares para auxiliar em algumas enfermidades, algumas doenças, né? É comprovado isso cientificamente. Nós pensamos no Instituto como a neuropediatria, a psiquiatria infantil, adolescente, né? O psicomotricista, que já existe, mas a gente sabe que ainda precisa algumas especialidades dentro da psicomotricidade para estar realmente nesse desenvolvimento campo motor da criança. E nós queremos também implantar o optometrista, que inclusive a gente vai ter o congresso no final do ano. Nós convidamos um optometrista de São Paulo, ele vai vir falar sobre o trabalho, porque nós falamos sobre o processamento auditivo da criança, do desenvolvimento, mas nós não falamos do processamento visual. E está super interligado com como a criança aprende, o que está interferindo para essa criança aprender. Como você falou, a gente sabe que as terapias são os estímulos e determinados estímulos para determinadas crianças e adolescentes para elas se desenvolverem. Mas se a gente não tiver todas as áreas implementadas, algumas serão desenvolvidas e outras não. Então a gente vem aí com uma amplitude maior. E aí eu posso falar que a nível de políticas públicas, que foi o que você disse, que ficou muito preocupada, né, pelo o nível hoje apresentado em relação a crianças que estão sem as terapias, eu pude observar na Alemanha, que foi significativo também, uma visita que eu fiz na Alemanha, um estudo que eu fiz na Alemanha, onde as políticas públicas lá funcionam muito bem. E eu não posso dizer no contexto geral, né, mas eu posso dizer naquilo que eu presenciei, onde eu posso trazer a minha realidade com tudo isso. Como eu não tive as terapias necessárias lá no meu desenvolvimento infantil,
O que eu precisava para desenvolver? Um terapeuta ocupacional para me desenvolver as minhas áreas motoras, né, que não foram desenvolvidas. Hoje, por exemplo, eu ainda encontro com muitas dificuldades na escrita por conta desse desenvolvimento que não ocorreu, né? Uma profissional, uma psicóloga lá na vida infantil para me ajudar na autorregulação, na regulação do meu cérebro, né, que precisava para que, a gente fala assim, né, hoje vamos respirar com a criança, né, para ela conseguir se acalmar. Então eu não tive todo esse processo. E na Alemanha, além deles fazerem esse processo com a criança, de estímulos em todas as áreas que é necessário para o desenvolvimento dessa criança, chega na vida adulta, e aí a gente vai falar do autismo, eles dão suporte na vida adulta também, que é o que me preocupa muito também aqui no Brasil. A falta de estímulo, a falta de oportunidade para as pessoas que estão dentro do TEA na vida adulta, e que eles oportunizam isso na Alemanha. Então existe um programa lá do governo na Alemanha, onde aquela criança que se torna adolescente, que vai para a vida adulta, ela tem o suporte de um profissional, na qual esse profissional vai para dentro da casa dessa pessoa e ajuda ela na vida adulta com a vida diária. Ele treina aquela pessoa na vida diária dela para que ela consiga ter autonomia. Então é um trabalho desde criança, adolescente e depois vai para a vida adulta para consolidar, porque são fases diferentes, né? E o governo proporciona uma habitação para essa pessoa. Então, além dele oferecer todo o programa de estímulo na vida adulta, ele também oferece um lar, uma casa para aquela pessoa sobreviver. Então ele vai dando todo esse suporte. Porque a gente sabe das limitações, por mais, dependendo, se a gente for pensar que níveis de suporte, nível de suporte 3 e nível de suporte até o 2, a gente sabe que as dificuldades, elas podem se estender até a vida adulta se elas não forem trabalhadas na infância. E aí, voltando para o TDAH, que foi o meu caso, o meu cérebro, ele encontrou caminhos com a minha persistência, com a minha perseverança, de sanar essas dificuldades, de passar por esses desafios, porque olha, eu fiz 5 pós-graduação, agora finalizando o mestrado, né, e pensando ainda mais em ampliar questões dos meus estudos, e viajar para fora, e lidar com todas as minhas questões internas, que é a impulsividade, porque eu sempre fui uma criança, uma adolescente, e ainda uma adulta muito impulsiva, entendendo como que o meu cérebro aprende, e juntamente hoje com terapias e na vida adulta, é importante olhar para essas questões. Hoje eu também tenho um psicólogo, um terapeuta que me auxilia. Ele me auxilia para me fazer essa autorregulação que eu preciso fazer, porque hoje é mais leve para mim. Mas até chegar nessa leveza da vida adulta foi muito difícil, porque eu não me reconhecia, a minha autoestima era baixa, eu não entendia qual seria o meu caminho profissional. Até chegar no meu caminho profissional, eu mudei várias vezes de áreas na vida profissional. Então, até chegar aqui, né, sozinha, eu posso dizer que eu tive o apoio, suporte familiar dos meus pais, né, da minha família, mas um profissional que realmente olhe, que entendesse o que realmente estava acontecendo com o meu cérebro, eu não tive. Então, para os pais, políticas públicas, escola, e eu falo até para as pessoas que se auto-reconhecem dentro de alguma característica, não deixa isso passar. Ainda há tempo de buscar o auxílio, dá tempo de buscar ajuda, né? E as políticas públicas olhar mais. Tá faltando isso, eu sinto isso. Cada um fazer o seu papel, cada um fazer o seu trabalho, funciona muito bem. Esses dias eu estava passando na rua e vi o pessoal trabalhando, varrendo, né, a calçada, juntando lixo, né, o pessoal contratado da prefeitura. E eu fiquei pensando, como seria se cada um fizesse a sua parte em todos os sentidos da nossa vida? Por que a gente sempre tem que deixar também para o órgão público fazer? Por que a gente não pode ter uma consciência e tentar fazer o melhor e se unir, juntar,
e fazer o melhor. Se eu tenho um propósito, se você tem um propósito e o terceiro tem o mesmo propósito, por que que a gente não pode juntar para que esse propósito se torne muito, se torne grandioso? Então eu acho que é isso, as pessoas olharem realmente para as nossas crianças hoje, para que elas possam ter o suporte necessário, para que a gente possa também lutar pelos direitos e ter as políticas públicas, porque eles estão lá, nós pagamos o salário deles e a gente precisa cobrar, mas cobrar de uma forma efetiva, cobrar de uma forma de consciência, né? Então não é ir para ruas, brigar, se manifestar. Não, a gente tem que ter um embasamento em tudo que a gente vai falar, no sentido da inclusão, no sentido das crianças e dos adolescentes neurodivergentes. Porque hoje tem pais que sofrem com seus filhos adultos e que não têm suporte. Exatamente. E assim, quando você fala de é função de todo mundo, né, a gente entende que as políticas públicas é um dever da política pública, mas a gente entende também que a nível de Brasil a gente ainda precisa avançar e isso não vai ser possível de um dia para a noite, né, a gente não vai conseguir que tudo seja perfeito, que todas as crianças tenham acesso à terapia, agora esse ano, né, e eu vou eleger um candidato e vai resolver todos os problemas, porque é um processo, né, é algo que a raiz disso ainda, né, tem questões de verbas orçamentárias em todos os níveis, né, do Sim. SUS, do SUAS, enfim. Então é algo que vai ser melhorado, a gente imagina que a tendência é que melhore com o tempo, mas enquanto isso, muitas e muitas famílias não têm acesso, como você falou aqui, às terapias que precisariam ter, né, para ter o seu direito garantido. E aí falando que essa responsabilidade também não cabe somente ao setor público, né, cabe a todos nós, e aí você veio com essa brilhante ideia, você com a sua equipe, de montar um instituto voltado para essas crianças que não têm esse acesso às terapias, é isso? É isso mesmo. E vai um pouquinho além, Raíssa. O nosso trabalho não é só a clínica, não é só a área das terapias para crianças e adolescentes, né? Nós vamos ampliar um pouquinho mais, porque eu penso o seguinte: quando nós estivermos alinhados em terapias com as famílias, com a escola e a criança, o desenvolvimento ele acontece. Porque quando a gente pensa que a família muitas das vezes vai e cobra a escola, mas não tem o conhecimento do que está cobrando, não tem as estratégias também de como utilizar em casa, né, com a criança. Quando a criança, por exemplo, entra numa crise, quando a criança precisa de um determinado desenvolvimento, a família também não sabe o que fazer em casa, e a mesma coisa na escola. Então a gente vai entrar com a capacitação de professores, que é um trabalho que a gente já realiza hoje na rede municipal, né? É claro, hoje com pequenas instituições, assim, no sentido que a gente não consegue alcançar pelo a quantidade de profissional que nós temos hoje, então a gente não consegue alcançar ainda toda a rede, mas a gente tem feito um trabalho efetivo. E a gente tem participado também dessa mesma efetividade de ampliar um pouco mais o conhecimento e levar um pouco mais de estratégias, capacitando as famílias, as mães. É um trabalho social. É um trabalho social, Porque pelo não é Instituto. só um trabalho de terapia, né? Não é só. A criança ir lá e fazer terapia, mas é um trabalho que visa olhar a família, o núcleo familiar dessa criança, Sim. que vocês atenderem. Sim, porque a mãe, o pai, a família leva a criança para terapia, vamos falar que ela está fazendo terapia, as que estão. Então ela leva a criança para terapia. Então os terapeutas vão, estimulam a criança. Mas quem está criando estratégias para potencializar em casa? E na escola? Quais são as estratégias? Como lidar? A gente está vendo aí nas redes sociais os casos, né, que tem acontecido dentro das escolas. E eu falo mais, talvez eu não possa julgar ou deixar de julgar, né? Mas talvez a falta de conhecimento, de embasamento, de estratégia científico que aqueles profissionais não estão tendo, está levando eles a ter determinados comportamentos. Porque eu falo que quanto mais você aprende, o conhecimento ele te tira do comportamento de ignorância. Ele te amplia ali, né, o seu ponto de vista, a sua visão. E você sai daquele comportamento
e vai para um outro, melhor ainda. E é em todas as áreas da nossa vida. Então, eu vejo que o trabalho que a gente iniciou fazendo com o Instituto, até chegar na área clínica, nós estamos trabalhando escola e família. Isso é bem importante, né, esse olhar como um todo. E eu queria te fazer uma pergunta, porque você já falou, eu queria perguntar, né, o que que te motivou, mas acho que você foi falando aí sobre a sua motivação, já deu para entender bem, né, que a sua motivação maior é de ver essa necessidade para que essas crianças não passem o que você passou e tenham a oportunidade que você também teve na vida, né. E qual que você acha que vai ser o impacto na vida dessas crianças que vão ser atendidas pelo Instituto Neurobrilhantes? Imagina uma criança que hoje não se autorreconhece, uma criança com autoestima baixa, uma criança que não tem a oportunidade dos estímulos necessários, e aí eu falo até em nível também da família, né? Quando a gente fala da criança, o nível da família, que é o que o Instituto pode oportunizar? Uma transformação, uma qualidade de vida e que elas cheguem na vida adulta sem essa dependência, como a gente está percebendo que os adolescentes neurodivergentes e que a maioria dos adultos neurodivergentes tem essa dependência ainda da família, né? Então, oportunizar o desenvolvimento, a transformação em uma qualidade de vida melhor. Como você imagina o Instituto Neurobrilhantes daqui a 5 anos? Nossa, eu posso falar assim, pensa num instituto grande, que tem várias salas, que oportuniza realmente os estímulos necessários, e eu não estou falando de método aqui não, eu estou falando que a gente pensa em ir para fora, buscar métodos lá diferentes que nós não temos aqui no Brasil e começar a estimular, porque como nós falamos, cada cérebro aprende de uma forma, desenvolve de uma forma, e criar métodos específicos para uma determinada área, como por exemplo, um método específico para o autismo, um método específico para o TDAH, eu acho que esse não é o caminho, mas receber, acolher, como que aquela criança aprende e desenvolve, quais os estímulos necessários que é importante para ela agora, uma equipe consolidada. Os profissionais que estejam realmente com embasamento científico, prático e com estratégias, não só para trabalhar com as crianças, mas também com famílias e com a escola. E hoje, o que que você acredita que são as maiores necessidades para o projeto? Ele já saiu do papel porque o instituto já existe, Sim, né? sim, Ele já funciona, mas numa proporção menor do que vocês planejam sim, para que, sim. né, para que ele seja. E hoje, o que que precisa para viabilizar esse projeto? Hoje nós estamos aí, né, em busca de parceiros, né, que acreditam na causa, e nós não estamos falando só das crianças e pessoas com autismo, nós estamos falando da neurodiversidade, porque ele abrange num todo, né, ele não vai ser específico só para atendimentos com autismo, a gente fala aí da neurodiversidade, do neuroatípico, então nós precisamos aí de parceiros que possa acreditar na causa, querer conhecer o trabalho a fundo mesmo, qual que é o nosso propósito, e que venha ser parceiro do Instituto. E assim, qualquer coisa, né, Vanessa? Porque às vezes a gente tem a impressão, porque na nossa conversa, né, fora daqui, eu cheguei a comentar que eu falei, nossa, se eu ganhasse na Mega Sena, eu iria abrir um instituto. Isso, anos atrás, eu pensei, porque meu filho tem síndrome de Down, e eu tenho acesso às terapias, mas eu vejo as demais crianças, né, que talvez não tenham acesso. Hoje ele tem, porque ele tem um plano de saúde, né, mas existe também dificuldades pelo plano, que a gente luta com o plano de saúde, Sim. aquela briga, né, tem eventualmente a necessidade de pagar uma outra terapia, mas eu vejo quanto para mim e para o meu filho já não é fácil. Agora imagine uma pessoa que não tem um plano de saúde, que precisa das políticas públicas para conseguir esses direitos, né, e hoje a gente não tem essa oferta, infelizmente, né, no setor público e até no terceiro setor, ela está bem restrita, né, principalmente na nossa região, é uma oferta muito pequena em vista da necessidade que tem, e aí eu falava assim, nossa, se eu ganhar na Mega Sena, eu montaria um instituto. Aí você veio conversar comigo, né, sobre o Instituto Neurobrilhantes, eu vi, né, no Instagram a proposta do instituto, eu falei, nossa, aqui em Uberaba vai ter um instituto assim,
Então, não precisa ganhar na Mega Sena Não. para começar a dar um start, né? Para Não. começar a tentar fazer alguma coisa. Então, às vezes tem uma mãe em casa, um pai que tem um filho nessa condição de neurodivergente, que sabe na pele. Porque assim, eu tô falando dos que sabem na pele, porque só a gente sabe o que é ser, o que é, né, ter essa condição, tanto eu tendo filho, né, como uma pessoa que é neurodivergente também, talvez eu até seja, e não sei, né, não sei, que a gente pode descobrir isso depois de um tempo, mas hoje eu sinto na pele, né, a questão de acesso às terapias, de como que é, porque eu, além do meu filho, eu vejo outras pessoas, outras crianças. Então, quando a gente sente na pele, a gente abraça a causa. Sim. Não deveria ser assim, Sim. né, a gente só sente na pele para poder abraçar a causa. Mas assim, então vamos começar por quem sente na pele. Quem está sentindo na pele, então vai lá conhecer o Instituto, saber o trabalho do Instituto e tentar. Mas eu não consigo ajudar com dinheiro, porque eu não tenho uma empresa, eu não tenho um recurso financeiro. Mas você consegue ajudar divulgando, você consegue ajudar falando sobre o Instituto, você consegue fazer uma força-tarefa para que esse Instituto daqui a 5 anos, né? o movimento. Porque o movimento ele vai partir, eu acho que principalmente das mães e pais atípicos de Uberaba, Sim. inicialmente. E assim, a gente fala do movimento porque é o que nós conversamos aqui. Se cada um fizer uma parte, ele acontece, porque o Instituto, ele não é meu, ele nasceu da minha vontade de fazer algo para alguém, né? Para as pessoas, de tornar a minha dor como um propósito. Ele nasceu, mas é aquilo que você falou, se cada um fizer um pouquinho, ele já faz a diferença. Ele já vai crescer. E a gente falando assim das políticas públicas, tem todo questão do terceiro setor, né? Tem toda uma burocracia para você conseguir atingir ali um propósito que o Instituto vem buscando, né? Então a gente tem prazos, tem tempos que você tem que esperar. Então, se fosse pela minha vontade, ele já estava estruturado, já tinha acontecido, né? Mas eu acredito também que é tudo no tempo de Deus. Mas aquelas pessoas que realmente sentirem, né, vontade, desejo de fazer parte do Instituto, de fazer parte desse movimento, né, sinta-se aberto para nos conhecer, sinta aberto para entrar em contato com a gente, para que a gente possa fazer um movimento grandioso e realmente fazer um pouquinho para aqueles que ainda estão sem essas terapias, estão sem o suporte necessário que precisaria estar para os estímulos necessários para o seu desenvolvimento. Quer dizer, só a gente fechar o olho assim, imaginar daqui 5 anos, um lugar, né, um local que acolha as crianças, que as crianças não precisem ficar esperando vaga, porque na Unimed, outros planos de saúde, Sim. não estou falando só de SUS, não, do setor público, em todos os níveis, né, particular, existe fila de espera hoje para terapia. Tudo existe fila de espera. Então, assim, imagina, vamos pensar no cenário ideal, um local onde não precisa de fila de espera, onde as crianças são atendidas no tempo certo, onde uma vez que ela foi admitida, atendida ali, ela vai ter acesso a todas as terapias que ela necessita, porque às vezes acontece também da criança chegar naquele local, não, hoje a gente só tem isso, porque a gente não tem outra terapia, Sim. e é muita gente na fila, você vai receber só um pouquinho, que é o que a gente pode ofertar. E aí, pelo que a gente conversando antes, você pensa em, não é um pouquinho, é ofertar o que a criança precisa. E para a gente não pensar que isso é uma utopia, que isso é um sonho da Vanessa, por exemplo, eu te falei, né, que eu tenho conhecimento, assim, fora de Uberaba, por exemplo, em BH, de institutos que nasceram dessa forma. Nasceram por famílias, né, que criaram, porque viu uma necessidade em casa, e viu que outras crianças não tinham acesso e criaram um instituto. Tem várias histórias, né? Tem um instituto que eu te passei lá de BH, mas ele é voltado para a síndrome de Down, mas ele acolhe hoje todo tipo de criança neurodivergente e faz um trabalho, assim, fantástico e social também. E a gente precisa disso aqui, perto de nós, porque as nossas crianças aqui estão precisando muito. E a gente pensa não só Uberaba, né? Região, né? E acredito, quando você fala para mim, como que você enxerga o Instituto daqui 5 anos? Daqui 5 anos, eu enxergo ele já num processo, às vezes, de atender não só a região, mas quem sabe via nacional. Nós temos tantos institutos que crescem, que nascem, crescem, e vai para esse objetivo. Então, quanto mais famílias, quanto mais crianças, pessoas a gente conseguir atender, eu sinto assim, com
o espírito em paz, tranquilo, porque dever cumprido. E hoje vocês são quantos profissionais na Neurobrilhantes? Na clínica, nós somos em 5 profissionais, né? No instituto, nós somos em 5 profissionais, porque as profissionais da clínica abraçaram a causa junto comigo, né? Então, é elas que me ajudam nesse movimento, que faz acontecer, né? A parte clínica, como eu já disse, ainda a gente não tem o funcionamento da parte clínica, porque precisa abranger um pouco mais para que isso aconteça. Mas a gente já faz todo o trabalho, o movimento. Nós vamos ter agora, promovido pelo Instituto Neurobrilhantes, o Movimento Azul, que vai acontecer no dia 4 de abril, vai ser excelente. Vai ser um movimento, assim, com os nossos apoiadores aí, né? Vai ser excelente para que a gente possa fazer com que as pessoas comecem a entender e compreender qual que é o sentido do Instituto aqui na nossa região. Vanessa, quem se sentiu tocado, né, e quer ajudar de alguma forma, qual que é o caminho, né? Você vai deixar o endereço das redes sociais, né? Porque através das redes sociais as pessoas podem entrar em contato com Sim, você. nós temos também o contato, né? Eu posso dar o contato, não posso? A gente coloca na tela para as pessoas Tá. verem. Então, quem tiver sensibilizado ou quiser realmente fazer parte desse movimento, pode entrar em contato com a gente ou pelas redes sociais, no Instagram ou pelo número de telefone também, entrar em contato e a gente está à disposição também para ouvir, né? Que cada um tem uma forma de contribuir. Então, acho que toda contribuição ela é válida. E assim, a gente hoje é o dia 21 de março, né, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, foi até uma coincidência, né, a gente está gravando esse dia, talvez esse vídeo não vai ser disponibilizado hoje, então quando tiver no YouTube já passou essa data, mas achei muita coincidência ser uma data que a gente fala de inclusão, né, das pessoas com síndrome de Down, mas aí você trouxe aqui, além da inclusão, o olhar para o acesso. Porque inclusão, né, a gente fala muito sobre inclusão, mas se a criança não tem acesso, ela não é incluída. Com certeza. Porque ela não tem oportunidade de desenvolver. Então, Sim. como que ela vai ser incluída dessa forma? Que foi o que você deixou, né? Muitas filas. Então não é inclusão ainda, né? Porque não tem o acesso. A gente fala de inclusão na escola, mas não é só na escola. Não é na escola, é num ela todo. ter oportunidades iguais. E a oportunidade igual para uma pessoa neurodivergente, a gente fala daquele princípio do SUS, da equidade. Você nunca dá igual para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Então, você dá conforme a desigualdade também. Então, você tem que adaptar a diferença. O SUS utiliza desigualdade porque está falando no contexto geral, né? Então, a equidade, né? Esse princípio, você tem que ofertar o diferente para quando a situação é diferente. Então é a mesma coisa, né? Essa mesma lógica. Sim. Né? Você tem que dar oportunidade. Como que você vai dar oportunidade para uma pessoa neurodivergente? Não é só com a escola regular. E é também com acesso às terapias. Não só o acesso, né, às terapias, mas vamos pensar na vida adulta? Vamos pensar quando essa criança neurodivergente, ela vai para a fase adulta também? Tem as terapias que é essenciais, porque através da criança, desse estímulo na vida infantil, é que a gente vai conseguir chegar ali no adulto com mais autonomia, né, com consolidações emocionais, com bom desenvolvimento. Mas vamos imaginar hoje as empresas, vamos imaginar o trabalho, a vida profissional, vamos imaginar também as faculdades que não estão preparados, e é no contexto geral, para receber, pensar nessas crianças, nesses adolescentes e depois na vida adulta, que vão ser incluídos. Como que eles vão ser incluídos? Qual que é a forma de inclusão que acontece, por exemplo, dentro da empresa? Eu abro uma vaga de PCD e incluo essa pessoa dentro. Não, e o olhar? E o potencial que esse ser na vida adulta, que já tem um potencial, que tem as habilidades, talvez eu abra uma vaga que a habilidade e o potencial daquela pessoa não é referente. E talvez essa empresa já tem uma pessoa neurodivergente dentro, trabalhando para eles, e que muitas das vezes ele acha que é uma pessoa que não dá rendimento, mas só porque está em setor que é onde ele não vai produzir o suficiente, porque não é a habilidade dele. Então a inclusão ela vai muito mais além do que na escola, é na sociedade,
é nos supermercados, não é a fila falando lá, olha, essa fila é para o autismo, né, para as pessoas com deficiência. A inclusão não estar aí. Incluir vai muito mais do que eu olhar e falar, então vou fazer uma fila aqui, porque essa fila aqui é prioridade. É muito mais que isso, é o olhar, é o acolhimento, é o entender que todos nós temos um limite, mas todos nós temos uma habilidade que pode ser potencializada. Vai muito além. Vai muito além. Deu para sentir, assim, né, quando a gente fala de inclusão, tanto que é importante falar com esse olhar que você teve. E eu imagino que o Instituto vai fazer um trabalho não só com a criança, né, na questão das terapias, desenvolvendo as potencialidades, mas automaticamente desenvolve a autoconfiança para crescer um adulto mais seguro, né, e mais direcionado, né, sobre a sua vida, e também as famílias, mas eu acho que vai além, né, a sociedade, as escolas, como você falou que vocês vão fazer capacitações, né, tem esse olhar voltado para a sociedade como um todo, né. O Instituto tem um projeto, que é um projeto também para as empresas, além da capacitação de professores, da psicoeducação com as famílias e das terapias, ele tem um projeto também de treinamento para as empresas. Esse treinamento que vai além do que as empresas têm trabalhado hoje, que é abrir vagas, né? Mas e o depois? Como potencializar? Como desenvolver? Quais estratégias? E o todo. Então não é a acessibilidade só de local, de movimento, né? Mas sim de um todo, do contexto geral do desenvolvimento de um ser. Então a gente também tem esse trabalho. Eu acredito que o Instituto, eu sinto que o Instituto, ele nasceu para realmente ser brilhante, porque o nome fala, né, Instituto Neurobrilhante. Então ele nasceu para ser brilhante, para proporcionar qualidade de vida, desenvolvimento, autoconhecimento e potencialidades e habilidades de cada ser. Perfeito. E aí deixa para a gente finalizar, queria que você deixasse as redes sociais, para o pessoal conhecer o Instituto, e a sua, né, o seu profissional também. Ah, sim. Nós temos o Instagram, né, que é o Instituto Neurobrilhantes, aqui mesmo de Uberaba, pode entrar lá, Instituto Neurobrilhantes, e o meu, que é o NeuroPP Vanessa Mello. Tem o da clínica também, que é Clínica Mentes Brilhantes, e pode entrar lá, acessar. Posso deixar também o meu contato, né, que é o 349-9182-6630. Vanessa, daqui a um tempo a gente vai gravar outro vídeo falando de como que tá o Instituto Neurobrilhantes. Mas aí já acontecendo, né, em relação a isso tudo que a gente falou aqui, a gente vai conseguir visualizar, porque como você falou, né, você sente. Então quando a gente sente, é porque já tá ali. É propósito, né? Próximo. Não é só mais uma questão de vamos falar sobre um determinado tema e vamos abrir apenas o Instituto para trabalhar alguma questão ali. É propósito, e todo propósito ele acontece. E vai acontecer. E vai acontecendo. A gente vai fazer essa outra gravação, né? Hoje é só o início, né? A gente falando dessa perspectiva, né? Ele já nasceu, o Instituto já existe, mas a gente está falando da perspectiva. E daqui um tempo, uns 2 anos, a gente volta aqui já com vai ter outra coisas realidade consolidadas, né? Se quiser. E para você que chegou até o final desse episódio e viu a importância desse tema e se sensibilizou com essa história, né, e quer também fazer parte, de alguma forma, do Instituto Neurobrilhantes, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para que chegue um número maior de pessoas. E até o próximo episódio do Isso Dá um Podcast.